Boa noite. O orçamento e o plano da região autónoma da Madeira são discutidos entre os dias 13 e 16 de março. As propostas têm de ser apreciadas pelo Ministério das Finanças antes da aprovação do Parlamento madeirense. O plano de ajustamento financeiro e a lei de meios são os temas para a conversa com o secretário-geral das Finanças, do Plano e Finanças da Madeira. Muito boa noite, Dr. Ventura Garcês. Boa noite. Já se sabe quando é que a Madeira vai ter direito a esta tranche do Governo da República ao abrigo do Programa de Ajustamento Financeiro? Antes de mais, queria fazer um enquadramento do Programa de Ajustamento. No Programa de Ajustamento está alguns princípios que têm de ser respeitados, e dos quais começo por dizer que o apuramento da dívida global em 31/12 de 2011. Seguindo um passo seguinte que tem a ver com o reporte que tem de ser feito para a Inspeção-Geral de Finanças de todas as dívidas, fornecedor a fornecedor, e o levantamento de todas as faturas que estão ainda em dívida com fornecedores ao Governo Regional. De facto, tem sido uma tarefa extremamente penosa no sentido do movimento de faturas que o Governo Regional tem, e todos os serviços, quer os serviços e fundos autónomos, quer as empresas que estão no perímetro. E, de facto, eu aproveito aqui para também agradecer a todos os funcionários que estão empenhados neste longo trabalho e que se dedicaram fins de semana, domingos inclusive, ao longo, pela noite dentro, para fazer o levantamento, para respondermos dentro do prazo que está estipulado no acordo de ajustamento. O próprio acordo diz que a região autónoma da Madeira tem que enviar toda a documentação até o dia 27 de fevereiro. Nós, de facto, já enviamos quase toda a documentação. O que é que falta? Falta alguns serviços ainda a fazer o reporte. Em termos globais, nós já sabemos qual é o montante da dívida. Temos que, sim, fazer em função de cada fornecedor e as respectivas faturas que estão em dívida. Depois, segue-se um passo seguinte, que é a Inspeção-Geral de Finanças tem que validar toda essa informação, no sentido de estarmos em condições da região poder receber a primeira tranche. Quero informar que tem havido a máxima colaboração da Inspeção-Geral de Finanças, que inclusive tem dado informação, como sabe, a própria Inspeção-Geral de Finanças tem que validar e cruzar a informação com as entidades, os nossos fornecedores e também os bancos, para que isto seja uma verdadeira auditoria em que a região esteja na posse da dívida certificada, que é de uma vez por todas. E a primeira tranche será de quanto? A primeira tranche, como está previsto no programa, são de 1.000 milhões em 2012, dos quais cerca de 500 milhões são destinados ao refinanciar da dívida financeira, e os restantes 300 milhões para a dívida comercial, e o resto 194 milhões para a cobertura do déficit para 2012. Este programa teve uma virtude. Nós, a região autónoma da Madeira, com este programa, temos já a certeza que iremos refinanciar toda a dívida até 2015 e também o refinanciamento dos déficits ao longo destes anos. Isto é uma certeza que nós temos. É um programa difícil porque vai acarretar algumas medidas que penalizam com o aumento da carga fiscal, como está previsto e foi anunciado, mas sem isto a região autónoma da Madeira não podia manter o nível de vida e o nível financeiro da região autónoma da Madeira. E sendo assim, com este programa podemos garantir a sustentabilidade das finanças públicas regionais, que é um dos principais objetivos deste programa. Os 1.000 milhões previstos para este ano vão ser faseados, digamos assim? Portanto, os 1.000 milhões serão canalizados para a Madeira por duas fases. Uma delas é sempre que haja um financiamento que se vence, portanto, permite o refinanciar
essa mesma dívida financeira. Portanto, que se, ao longo destes meses, até ao fim do ano. Posso dizer que a região autónoma da Madeira, já no mês de janeiro, teve que pagar um empréstimo de 15 milhões e tal de euros. A restante dívida será a tal dívida destinada a pagar a dívida comercial na ordem dos 300 milhões. E é nestes 300 milhões que nós estamos a trabalhar. A dívida comercial é a dívida aos fornecedores? Aos fornecedores. É nessa dívida que nós estamos todos empenhados a fazer o reporte, até pedir a colaboração de todas as entidades, as empresas, que façam o reporte para a Inspeção-Geral de Finanças e também aqui os bancos, para que a Inspeção-Geral de Finanças tenha na posse de toda a informação para depois desbloquearmos estas verbas e assim honrarmos com os nossos compromissos. O Governo compromete-se em diminuir em 158 milhões de euros o saldo da Administração Pública Regional. Esta redução é para ser feita em 3 anos. À custa de quê, Sr. Secretário? Como diz o programa, nós temos aqui algumas medidas que uma delas está a ser implementada, já muitas delas já estão a ser implementadas, mas começamos pelos salários. Como sabe, a Administração Pública não irão receber o subsídio de férias e de Natal, que contribui também para essa diminuição da despesa pública. Uma das outras medidas que é a redução... O subsídio de férias e de Natal é por quantos anos? Por 2 anos, que é o que está estipulado. Aliás, quero dizer que grande parte, cerca de 50% das medidas que estão aqui no nosso plano de ajustamento, constam no memorando da Troika que Portugal assinou, o anterior governo do Partido Socialista, e que se aplicam automaticamente nas regiões autónomas. Uma delas é a questão da redução do que se passar a nível nacional em termos de matéria salarial. Outra das medidas que tem a ver com a redução dos departamentos governamentais nas estruturas administrativas. Falo, e o Sr. Presidente do Governo já tomou logo desde o início uma redução em termos de secretarias regionais, já reduzi, e todos os departamentos, ou seja, todas as secretarias regionais, terão que reduzir em 15% as suas chefias. Estamos nesta fase a elaborar as leis orgânicas e um dos princípios para obter esta garantia, os pareceres são vinculativos, em que nestas leis orgânicas, quer a Vice-Presidência, quer a Secretaria Regional do Plano e Finanças, tem que estar o parecer favorável e que demonstrem que, de facto, está a haver a redução dos 15% em termos de desfias da Administração Pública. Essa redução de desfias da Administração Pública vai ser acompanhada por uma redução de funcionários públicos, em princípio de 2%. Como é que pensa fazer isto? A questão também da redução que está prevista no memorando da Troika. E aqui quero também informar o seguinte. O memorando da Troika, que foi assinado pelo governo de então Partido Socialista, tomou uma decisão de impor uma redução do número de funcionários superior às administrações regionais e às autarquias. Coisa que não acontece na administração central, que a redução é de 1%. Aqui houve uma certa discriminação em relação às regiões autónomas e à administração local. Mas de qualquer forma, estamos atentos a tomar algumas medidas no sentido de minimizar o efeito. E vamos fazer o máximo possível para que não haja despedimentos na administração pública. Não é esse o objetivo do Governo Regional, reduzir os funcionários da administração pública. Vamos sim, se calhar, potenciar a sua racionalização, nomeadamente com alguns contactos de cedência, eventualmente que possamos fazer no sentido de reduzir e cumprirmos com esse objetivo. Caso contrário, nós temos que tomar algumas medidas para a ser suficientemente algumas medidas que terão que compensar o acréscimo
dessa despesa em função da redução do número de funcionários, caso não venha a acontecer. Nos locais onde há excesso de funcionários públicos, ou nos departamentos onde há excesso de funcionários públicos, admite que possam ser transferidos para outros organismos do Governo Regional? Isto já acontece? Será uma das medidas que nós vamos implementar. A tal mobilidade aplica-se também na região autónoma da Madeira e vamos implementar, porque nós sabemos que há alguns serviços ou porque perderam um pouco a sua dinâmica e as suas competências, e há outros que naturalmente ganharam maior peso. E falo no meu departamento, na Secretaria-Geral do Plano e Finanças, nomeadamente na Direção-Geral de Finanças, que temos que forçosamente reforçar toda a equipa. Até porque temos um plano para cumprir e de facto, temos que ter aqui uma equipa que olhe todos os meses para o andamento das contas públicas regionais. E isso faz-se também com funcionários competentes e capazes. E é nesse sentido que terá que haver mobilidade de outros departamentos do Governo para reforçar esta equipa no sentido de cumprirmos com as metas que estão aqui estipuladas. Dr. Ventura Garcês, a dívida da Madeira é de 6,3 mil milhões de euros, este programa de ajustamento financeiro é de 1.500 milhões de euros. Admite fazer um novo pedido de ajuda ao Estado? Não, repare, a dívida não são de 6,3 mil milhões de euros. A dívida em 31/12/2012 é de 6.093 milhões de euros. Está a excluir as câmaras municipais? Isto, naturalmente. Portanto, não faz sentido. As câmaras municipais respondem por elas mesmas. Não é a região autónoma da Madeira assim mesmo que vai responder pelas dívidas das câmaras municipais. Admite fazer um novo pedido de ajuda ao Estado? Como sabe, o programa, nós até 2015 necessitávamos de cerca de 3 mil milhões de euros e de acordo com o que está aqui estipulado, o Governo da República irá financiar este programa em 1.500 milhões de euros. Há aqui, de facto, cerca de 50% de necessidades de financiamento para o programa. A região autónoma da Madeira e o Governo Regional está em negociações de arranjarmos formas alternativas de resolvermos esta questão. Como sabe, os bancos e os mercados financeiros... As alternativas passam por quê? Como sabe, os bancos e o sistema financeiro está com pouca liquidez e nós também sabemos que o próprio Estado, os 78 mil milhões, são escassos para todo o apoio à economia e às finanças públicas nacionais. Foi nesse sentido em que o Governo da República não tinha mais capacidade senão fazer um empréstimo que, já agora quero informar que foi assinado o contrato de empréstimo no dia 27 de janeiro, em que foi feito, no dia em que foi apresentado o programa, foi assinado o contrato de empréstimo, já muito próximo das 10 da noite, mas foi nesse mesmo dia que foi assinado o contrato. Por quem? De qualquer forma, como é que isso aconteceu? Por parte do Governo Regional. E havia um representante do Governo da República aqui na Madeira? Não foi na Madeira, foi no continente, em que foi assinado, e o representante do Governo Regional foi o Dr. Rui Gonçalves, que está a chefiar a equipa técnica nas negociações. Mandatado pelo Governo Regional, porque ele encontrava-se lá em Lisboa. De qualquer forma, nós estamos aqui a arranjar soluções alternativas para financiar o resto da dívida. E como é que vamos fazê-lo? Temos aqui já alguns contatos com os bancos e com os fornecedores, sendo que o Governo já definiu quais são as prioridades no pagamento das dívidas comerciais. E aqui, aliás, já foi tornado público pelo Sr. Presidente do Governo, que serão os pequenos fornecedores que serão os principais privilegiados, entre aspas. Porquê? Porque são os que estão com mais dificuldades? Não, só por uma questão da carga burocrática que está associada. Portanto, não faz sentido o Governo Regional agora tentar negociar o pagamento faseado de valores que praticamente não têm muita expressão. Quer dizer,
estávamos aqui a envolver um grande número de fornecedores quando não faz sentido fazê-lo. Então nós preferimos que negociarmos de uma forma faseada o pagamento com os grandes fornecedores do Governo Regional ou da Região Autónoma da Madeira, e falo nomeadamente na questão das empresas de construção civil, falo no caso concreto que já tem sido badalado com a Associação Nacional de Farmácias. Portanto, temos uma dívida que já está vindo a ser paga mensalmente esse valor, mas que de qualquer forma é uma dívida que tem de ser saldada e que está acordado pagarmos isto ao longo de vários anos, mas temos a certeza de que grande parte das dívidas às empresas de construção civil já estão descontadas na banca. Pronto, apesar de, para o Governo Regional, é uma dívida comercial, mas temos já essa informação que grande parte desta dívida os bancos já compraram, em que a região agora obriga-se a pagar aos bancos. Então vamos agora chegarmos todos a um bom entendimento, empresas, bancos e Governo Regional, de arranjarmos um prazo alargado no sentido de não prejudicar as empresas, porque é uma obrigação do Governo cumprir com os nossos compromissos, mas sem prejudicar essas mesmas empresas. E chegando a um acordo, que neste momento estamos em negociação, com os bancos, a responsabilidade do pagamento dos juros passariam entre o Governo e os bancos e não empresas, bancos, como atualmente está a acontecer. Sr. Secretário, ficou surpreendido com o montante desta dívida que foi apurada quase no final do ano passado? Naturalmente, repare, houve aqui falta de alguns mecanismos de reporte de informação, porque havia algumas secretarias que tinham seus sistemas informáticos próprios e, como sabe, grande parte dos serviços de fundos autónomos têm as suas contabilidades também. Agora, não houve cruzamento de informação entre os diferentes departamentos do Governo? Houve, mas houve falhas no reporte e no sistema. Com o programa de ajustamento, vamos ter aqui o apoio também do Ministério das Finanças. Temos um programa único por todos os departamentos de todas as entidades em que são obrigadas a fazer o reporte dentro desse mesmo sistema. Portanto, há uma melhor informação e a parte da Secretaria das Finanças também fica muito mais informada a tempo sobre todas estas despesas que estão a ser efetuadas. E com esse controle rigoroso, há ou não margem para erro, ou digamos para ultrapassar aquilo que está definido? Não há, nem pode haver. O Governo Regional e na voz do Sr. Presidente, este programa é para cumprir. Não pode haver desvios? E vamos cumprir. Todas as entidades estão empenhadas, e o Governo Regional, sobretudo o Governo Regional, está empenhado em cumprir com este programa. E vamos cumprir. É um desafio bastante grande para este Governo. Sabemos que é um programa duro, mas que pedimos aqui a colaboração de todas as entidades envolvidas, porque isto vai nos garantir um futuro melhor. Temos, de facto, que, perante as instâncias nacionais e internacionais, sermos credíveis. E este acompanhamento que será feito mensalmente e 3 em 3 meses em que eles irão produzir um relatório é fundamental para a gente demonstrar perante o Governo da República que estamos a cumprir rigorosamente com o que está estipulado no programa. Nos contratos de empréstimo, se a Madeira não conseguir as garantias suficientes, o Estado pode substituir-se à região. Acha que pode haver essa necessidade da Madeira pedir ajuda ao Estado? Este 1.500 milhões são financiados pelo próprio Governo da República, num prazo extremamente longo, como sabe, termina em 2033. Um prazo de 21 anos, em que a primeira prestação vence em 2016. Ora, temos que ter sempre atenção a isto, cumprir rigorosamente com o que está estipulado e com os nossos financiamentos.
os empréstimos que se vencem até lá serão garantidos também pelo Estado através deste financiamento dos 1.500 milhões de euros. Se eventualmente houver uma entidade com problemas financeiros, em que, como sabe, os bancos também têm problemas de liquidez. Portugal tem um endividamento externo bastante alto, que é o nosso principal problema, em que os bancos estrangeiros estão praticamente a pedir o pagamento antecipado destes mesmos empréstimos. Eventualmente pode haver aqui uma entidade em que tenha essa necessidade de recorrer a um empréstimo para pagar antecipadamente um outro empréstimo. E aí, se de facto os bancos tiverem dificuldades ou tiverem que socorrer de empréstimos ao estrangeiro, aí eu penso que passará por um entendimento e passará por uma ajuda da parte do Estado a conceder o aval. E é fácil haver entendimento com o governo de Passos Coelho e com o ministro Vítor Gaspar? Posso lhe dizer que as últimas reuniões, desde o encontro para fecharmos o acordo, tenho encontrado a maior colaboração da parte do Ministério das Finanças. Portanto, a última reunião que eu tive com o Sr. Ministro das Finanças, em que acertámos aqui um conjunto de coisas, já depois do acordo assinado, mas mostrou-se com a maior abertura de ajudar a região a ultrapassar estas dificuldades. O desafio é grande, mas vamos cumprir. É uma questão que interessa a todos os funcionários públicos. Por quanto tempo podem manter-se o congelamento das progressões na carreira, os prémios de desempenho e o congelamento das horas extra para a função pública? Tudo o que está estipulado a nível nacional nessa matéria aplica-se rigorosamente à região autónoma da Madeira. Está lá no programa, as regras são bem claras. Enquanto houver o congelamento a nível nacional, também esse aplica-se à região autónoma da Madeira. E o mesmo se passa com o subsídio de insularidade? Em relação ao subsídio de insularidade, como já foi público, foi revogado o diploma que atribui o subsídio de insularidade. E foi com muito custo que nós defendemos a redução do subsídio de insularidade do Porto Santo, a redução de 30% para 15%. Já foi com um grande custo e com grande negociação para mantermos, pelo menos, haver uma diferenciação entre o Porto Santo e a Madeira. Um grupo de cidadãos moveu uma ação popular que pretende impugnar este corte no subsídio de insularidade. Considera ou admite que o Tribunal possa dar razão a esta pretensão dos cidadãos? Os tribunais são soberanos. Se houver a decisão, naturalmente teremos que tomar algumas medidas para atender a essa situação. Vamos aguardar calmamente pela decisão dos próprios tribunais, se assim o entender. Mas quero informar uma coisa, já agora, falarmos no subsídio de insularidade. Quando foi criado o subsídio de insularidade, teve por base uma questão que tinha a ver que na região autónoma da Madeira a taxa de inflação era superior ao do continente. Teve sempre por base essa questão. Neste momento isso já não acontece. O que não quer dizer que eu não seja a favor do subsídio de insularidade. Sou a favor por uma simples razão. Porque nós temos um custo de vida ligeiramente superior ao do continente. Só por essa razão. Só quem não vive numa ilha não entende que, de facto, dessa necessidade de contemplarmos ou atribuirmos esse subsídio de insularidade. Mas estamos aqui numa situação difícil e de uma conjuntura que se passa a nível internacional e nacional e tivemos que tomar algumas medidas no sentido de diminuir a redução. Sr. Secretário Ventura Garcês, este ano tem de cortar 22 milhões de euros nos subsídios e nos apoios, sendo que para o desporto essa redução não pode ser inferior a 15%. Já sabe onde vai cortar? Foi dada essa indicação para todos os departamentos do Governo e, de facto, o desporto, como também tem vindo a público, a região autónoma da Madeira não pode, face a esta circunstância, não pode manter o nível dos apoios ao desporto. Nós reconhecemos a importância da atividade do desporto, que é uma atividade económica, também que gera receitas e impostos. Nós temos perfeitamente
essa noção, mas sobretudo pela importância do desporto na formação dos jovens. Hoje, um jovem com formação desportiva naturalmente está muito mais preparado para, quando ser adulto, desempenhar as funções. Porque há uma disciplina no desporto e que também contribui para a formação da pessoa como um todo. Nós estamos cientes, de facto, da necessidade e da importância do apoio ao desporto. Mas, de facto, também chegamos à conclusão que a região não tem condições para manter este nível de apoio. E vamos ter que ser muito mais seletivos. Quais vão ser as prioridades? Vamos ser muito mais seletivos na relação à atribuição dos apoios. Grosso modo, o Sr. Secretário da Educação está a preparar um novo regulamento de apoio ao desporto. Vamos aguardar serenamente que isso seja discutido e vai ser naturalmente discutido também com as próprias associações, porque temos que fazer isto e chamá-los à razão também, porque a região está a viver em tempos difíceis e todos temos que contribuir para ultrapassarmos esta questão. Os clubes pediram uma reunião com o Governo. Já tem informação quando é que essa reunião pode acontecer? Eu posso informar que, de facto, essa reunião já se realizou. Realizou quando? Com a maior naturalidade, tranquilidade, fora dos holofotes da comunicação social, e vamos aguardar serenamente pelos resultados. E os clubes ficaram satisfeitos com a resposta? Eu julgo que sim. Eu acho que a reunião correu razoavelmente bem e estão conscientes, e pelo menos foi a impressão com quem eu fiquei, de colaborar também na solução do problema. Os clubes queriam saber quando é que iam receber o que estava em atraso, em princípio a partir de maio, de acordo com o que disse o Dr. Alberto Jardim ontem à tarde. Não, a partir de maio será apresentado um novo regulamento. Um novo regulamento para a próxima época. E quando é que os pagamentos começam a ser feitos? Como sabe, temos aqui duas situações. Nós queremos entrar isto, e será março, abril, num ritmo já normal, em que a região, o Governo Regional, paga os seus compromissos mensalmente referente ao ano de 2012. Eu lembro que a região, neste momento, não tem o orçamento aprovado. Estamos a viver um pouco nos termos de formagem por duodécimos. E agora vamos aguardar com a aprovação de um novo orçamento em que vai ficar tudo clarificado. Mas chegamos ao entendimento que, de facto, o peso do passado, os compromissos do passado, tem que ter aqui um tratamento diferente. E vamos, como disse há pouco, o dinheiro que a região autónoma da Madeira irá dispor não é suficiente para pagarmos todos os compromissos. Vamos ter que fazer aqui um rateio. Agora, uma coisa é certa. Temos que o Governo irá cumprir rigorosamente com os seus compromissos. Com prioridades, posso já definir, dizer e informar, em relação à questão que mais preocupa neste momento os clubes, não só com as tranches destinadas ao funcionamento normal, mas também com o pagamento das viagens. E isto, de facto, eu assumi esse compromisso de pagarmos os compromissos em relação às viagens. Deslocações. Às deslocações. Para todas as modalidades? Para as modalidades que estão dentro dos regulamentos e de acordo com os compromissos que o IDRAM assumiu. Portanto, vamos aqui arranjar um programa de pagamentos, portanto, a região não dispõe todos os meios para pagar na totalidade, mas o que é certo, vamos arranjar aqui uma forma de compensar os clubes e também com o acordo destes mesmos clubes. Eu achei, e desde já agradeço a maior compreensão porque todos os dirigentes que participaram, no sentido de colaborar com o Governo a arranjar uma solução
para este problema. Sr. Secretário, o nosso tempo já ultrapassou, mas ainda tenho aqui algumas questões para lhe colocar. Uma delas tem a ver com a questão das tarifas e das taxas moderadoras tão badalada pela população. O Programa de Ajustamento Financeiro prevê a aplicação de um tarifário que permita a racionalização da despesa do Serviço Regional de Saúde. Que tarifário é este? Repare... Podemos falar de taxas moderadoras? Não podemos falar em taxas moderadoras pelo simples razão. O que é que as pessoas vão pagar, Sr. Secretário? Pela simples razão. Nós estamos empenhados a arranjar soluções alternativas às taxas moderadoras. E o principal problema é financiar o Sistema Regional de Saúde. E há formas de arranjarmos com participações ou receitas sem passar por essa questão que colocou, taxas moderadoras. Há uma série de coisas que o hospital e os centros de saúde podem implementar sem passar por aí. Agora, uma coisa é certa, o Governo Regional está empenhado, face à situação em que nós estamos a viver, empenhado a minimizar o efeito destas medidas nas classes mais desfavorecidas. Falo nos aposentados, falo nas famílias carenciadas e falo nas famílias que têm... Mas isso quer dizer que as pessoas vão pagar alguma coisa para ter acesso ao serviço de saúde? Recursos. As pessoas com mais rendimentos? Vamos arranjar, estamos a estudar formas alternativas a essa questão que me colocou. Sr. Secretário, o Governo Regional diz que a Madeira não tem condições para cobrar portagens, em vez de portagens vai cobrar o aumento do imposto sobre os combustíveis. Quando é que esse aumento pode acontecer? E já se sabe que pode atingir um valor 15% superior aos preços praticados no continente. Queria informar também que muitas destas questões que estão aqui no programa passam pela revisão da Lei de Finanças Regionais. E queria lembrar que o programa que Portugal remeteu e acordou com a Troika previa a revisão da Lei de Finanças Regionais. E é nesta matéria que também terá que ser feita no sentido de alterar a questão das taxas para podermos implementar esta medida. De qualquer forma, eu queria já aqui informar que provavelmente a região não tem necessidade de aumentar os tais 15% no ISP. Provavelmente teremos aqui uma solução, talvez intermédia, nomeadamente só aumentar a questão da gasolina e não do gasóleo, porque tem um efeito, como sabe, também no combustível ligado aos hotéis, ligado a uma série de atividades que neste momento não vemos, que é uma outra forma de apoiar também a economia. Não penalizar ou não aumentar os custos de produção. Mas esse aumento da gasolina será de 15%? É provavelmente que fique abaixo dos 15%. O que quer dizer que menos de 1,80€, se compararmos com os atuais preços? Não posso dizer, porque isso ainda não está fixado, naturalmente, mais uns tempos, naturalmente vamos negociar essa questão, mas sempre com o objetivo de minimizar esse efeito. O que é certo é que temos que arranjar receitas para compensar esta questão. Sr. Secretário, a proposta do orçamento deste ano deve ser apresentada ao Ministério das Finanças. Quando é que ela vai ser apresentada? Já falou numa data limite para entregar toda a documentação até dia 27 de fevereiro? Na última reunião que eu tive com o Sr. Ministro, já trocámos algumas impressões sobre esta matéria e quando a região tiver em condições de remeter ao Ministério das Finanças... Só depois é que vai enviar o documento ao Parlamento madeirense? Naturalmente. Porque, aliás, é exemplo do que Portugal faz com a Troika. O orçamento que Portugal apresenta na Assembleia passa primeiro pelo crivo. A autonomia da Madeira está condicionada agora? Não está condicionada. Repare, nós temos um compromisso com o Governo da República. E esse compromisso, portanto, o parecer do Ministério das Finanças não é vinculativo. Mas é uma questão também da nossa parte de mostrarmos a nossa boa vontade e a nossa credibilidade que está aqui, para demonstrar ao Sr. Ministro das Finanças que estamos a cumprir rigorosamente com o que está acordado. Portanto, eles
terão que ver e o parecer deles se está em conformidade ou não. Se houver pequenos ajustamentos, podemos fazê-lo ou não. De qualquer forma, o objetivo principal é cumprir com o déficit que está estipulado no programa de ajustamento, bem como a redução da dívida que está prevista no programa. À parte do programa de ajustamento financeiro, há também a lei de meios. Quanto é que a Madeira tem a receber em relação a esta lei que foi criada para a reconstrução derivada do temporal de 2010? Como já foi público, a região tem cerca de 600 milhões para receber, de acordo com a lei de meios. E aqui houve a necessidade também, porque naturalmente a região pretendia executar a lei de meios com muito mais rapidez do que está aqui estipulado no programa de ajustamento. Mas também fomos confrontados com uma questão que tem a ver com o Fundo de Coesão. Ora, o Fundo de Coesão, que é a própria Comissão Europeia na ordem dos 265 milhões, em que Portugal já notificou para a reprogramação, porque quem autoriza a reprogramação é a Comissão Europeia, e que estamos neste momento a ultimar o processo Portugal, porque a primeira foi notificação ainda no tempo do anterior governo e que a Comissão Europeia entendeu que não estava bem fundamentada. Estamos neste momento, o Governo da República está neste momento a reapreciar e reanalisar, a fundamentar melhor essa mesma pedido de reforço e de reprogramação para o Fundo de Coesão. Porque o Fundo de Coesão estava destinado ao Portugal continental e será direcionado para a região autónoma da Madeira. Quer dizer que a Madeira pode vir a receber mais? Não. Está previsto os 265 milhões de euros. Só que a própria Comissão Europeia é que tem que autorizar essa reprogramação. Desde logo, isto teve um grande inconveniente, porque a região não pode aprovar projetos sem a respectiva autorização de Bruxelas. Fizemos aqui um compasso de espera. E se há algumas críticas que as obras não andam, prende-se também com esta questão. Sem os fundos disponíveis e sem os fundos estarem aprovados, nós não podemos. E quando é que espera que este processo seja desbloqueado? Portanto, tenho um compromisso que será enviado a notificação durante o primeiro trimestre deste ano. E penso que dentro em breve, em março, princípio de março, será enviado para Bruxelas o pedido de reprogramação. Agora uma última questão e pedia-lhe uma resposta muito breve, porque já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Já foi enviada à Comissão Europeia uma proposta para a revisão do regime de benefícios aplicáveis às empresas que operam no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Sabe se o Governo português já obteve uma resposta sobre este assunto? Não teve, formalmente não teve proposta. Mas repare uma coisa, todo o processo da notificação a Bruxelas já tinha sido iniciado há muitos anos atrás. E o anterior governo, do Partido Socialista, entendeu, depois de várias respostas de pedidos de esclarecimento, ao terceiro esclarecimento, entendeu fazer o veto de gaveta. Portanto, praticamente o processo e toda a informação já está na posse de Bruxelas, porque é exatamente o mesmo processo. Quer dizer, tivemos que formalizar de novo porque o outro foi encerrado. Mas toda a informação, todos os esclarecimentos foram já remetidos anteriormente pelo anterior governo, com exceção do terceiro pedido. De qualquer forma, eu julgo que os serviços de Bruxelas, também, como sabe, e é conhecimento público, são muito burocratas, estão a analisar todas as peças para depois, naturalmente, entrar em contacto formalmente para pedir esclarecimentos ao Governo da República. De qualquer forma, estamos preparados e estamos a fazer o nosso trabalho de casa, que as coisas não param. E, portanto, o processo foi remetido em fins de dezembro e estamos a aguardar a todo momento que venha algum pedido de esclarecimento. Se veio, eu não tenho conhecimento. De qualquer forma, pelo menos até a semana passada, ainda não tinha vindo qualquer esclarecimento. Sr. Secretário Ventura Garcês, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. A si especial, desejo uma boa noite.